Glória a Jesus. Então vamos para a palavra. Glória a Jesus Cristo. Peço para que você abra a sua Bíblia na epístola de 1 João, capítulo 4, próximo ao Apocalipse, quase no finalzinho da Bíblia. Glória a Jesus. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Glória a Jesus Cristo a respeito dos espíritos. O tema da palavra é como discernir os espíritos. Se o espírito é de Deus ou se o espírito é do erro. Amém? Glória a Jesus. Você que encontrou, diga amém. Glória a Jesus Cristo. Vamos para a leitura do texto bíblico que está escrito: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está com você, em você, é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus, não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Pode tomar seu assento, feche a sua Bíblia. Glória a Jesus Cristo, hosana nas alturas. Fique atento. Como discernir os espíritos? Primeiro vamos falar da hierarquia maioral. Sabemos que Deus é espírito e o diabo também é espírito. Glória a Jesus Cristo. E sabemos, glória a Jesus Cristo, que só podemos discernir. O que quer dizer discernir? Conhecer se aquele espírito, glória a Jesus Cristo, procede de Deus. Sabemos que os homens também são espíritos. Glória a Jesus Cristo. E como saber se eles têm o espírito de Deus? Pela sua vida. É pelas obras, pastor? Não. Glória a Jesus, não é pelas obras, mas pelos frutos. Conhecereis, glória a Jesus Cristo, se procede de Deus, se é de Deus ou se não é de Deus. Glória a Jesus Cristo. Então, como eu estava a falar, se os espíritos são de Deus, veja bem, os falsos profetas, glória a Jesus Cristo, eles falam de Deus, eles falam do amor de Jesus, glória a Jesus. Muitos deles falam que Jesus Cristo veio em carne, glória a Jesus. Mas não é simplesmente o fato de falar, de confessar, glória a Jesus Cristo, que ele veio em carne, glória a Jesus Cristo. Você tem que saber se o espírito que fala se procede de Deus. E como eu vou saber? Como eu vou conhecer? Pela sua vida. Não é pelas suas obras, é pelos seus frutos. Glória a Jesus Cristo. O crer. Veja bem que primeiro o apóstolo João aqui estava a falar que nós não devemos crer em qualquer espírito. Glória a Jesus Cristo. Mas examinar o espírito. Antes de você crer, você tem que examinar o espírito. E para você examinar, para você saber, para você conhecer, você precisa ser nascido de Deus. Os bruxos feiticeiros são espíritos. E ele conhece os que são de Deus. Por isso, há necessidade dos filhos, dos filhinhos, como disse a palavra, glória a Jesus Cristo, ter em si o Espírito de Deus. Mas, pastor, o que é o Espírito de Deus? É o Espírito da verdade. O Espírito da verdade é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus Cristo. Então, aqueles que têm o Espírito de Deus, discerne, sabe, conhece se o Espírito que fala procede também de Deus, ou se procede do engano, ou se é simplesmente a carne, ou se são demônios, ou se são espíritos enganadores. Nas igrejas, glória a Jesus Cristo, foram implantados espíritos enganadores. E muitos acolheram em seu coração o espírito do erro. O espírito do erro é o espírito do diabo, é o espírito do maligno.
Satanás, o espírito do anticristo. Veja bem que desde este tempo aqui, do apóstolo João, ele já avisou a igreja que o espírito do anticristo já estava entre nós. Ele já estava no mundo. Glória a Jesus Cristo. Ele ainda não foi revelado publicamente, mas o espírito do anticristo, que quer dizer o anticristo, ele já está no corpo. Ele já está sendo preparado e será manifesto na grande tribulação. Mas o seu espírito já entrou nas igrejas, já entrou nos corações, já entrou nos corpos. Que corpos? Nos corpos que não carregam o Espírito de Deus. Nos corpos que não carregam o Espírito da verdade. Nos corpos que não conhecem a Deus. Glória a Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Veja que o espírito do mundo, eles falam do mundo. Os falsos profetas estão no altar, estão na igreja, pregando, ministrando, glória a Jesus Cristo, bênçãos, riquezas, falando para os pecadores que estão nos seus pecados, glória a Jesus Cristo, que Deus vai te honrar, que Deus te ama, mentira do diabo. Glória a Jesus Cristo. Deus ama o pecador, mas abomina as suas obras. Mas hoje ele diz, eu amo os que me amam e que de madrugada me buscam. Glória a Jesus Cristo. Ontem ele amou. Hoje ele ama os que ele ama. E os que ele ama são os que guardam a sua palavra. Os que guardam suas palavras são os que praticam a sua palavra. Os que praticam a sua palavra é os que vivem de acordo com seus mandamentos. Glória a Jesus. Não vive no engano. Todo aquele que odeia, que mente, que rouba, que se prostitui, glória a Jesus Cristo, aleluia, ele não tem o Espírito de Deus. O Espírito da verdade não está nele. Glória a Jesus Cristo. Ainda que ele fale de Cristo, ainda que esteja dentro da igreja, porque o espírito do mundo entrou dentro das igrejas. Mas da que igreja? Das igrejas do diabo, das sinagogas de Satanás. E muitos por aí têm recebido um espírito do engano, falam línguas estranhas e têm dentro de si que é Espírito Santo. Como saber se é o Espírito Santo? Pela sua vida. Não é pelo fato de você estar na igreja, não é pelo fato, glória a Jesus Cristo, de você evangelizar, não é pelo fato de você dar cesta básica, não é pelo fato de você fazer visitas, é pelas suas frutos. Não é pelas obras, mas pelos frutos, pela sua vida. Glória a Jesus. E qual é a vida que você leva? Você deixou de mentir? Você deixou de caluniar? Você deixou de fofocar? Você deixou de ser soberbo? Você deixou de ser orgulhoso? Você deixou de ser orgulhosa? Você deixou de ser prepotente, enganador, ladrão, assassino, suicida, prostituta? Você deixou de usar os manjares do diabo? Você deixou de prostituir o seu corpo com os manjares de Satanás, de andar com cílios de defuntos? Você andou, de glória a Jesus Cristo, de andar com as suas pinturas nos seus corpos, com os manjares do diabo? Pois nós vemos nas igrejas, mulheres que se dizem ser mulheres de Deus, ministrando no altar, profetizando, falando línguas do diabo, língua do espírito do erro, e aqueles que seguem aquele espírito, que creram esse espírito, receberam dentro de si o espírito do anticristo. Glória a Jesus Cristo. Por isso fala em línguas e tem dentro de si que tem o Espírito Santo, porque deram crédito, mas a sua vida ainda é imunda, a sua vida ainda, glória a Jesus Cristo, não conhecem a Deus, conhecem Jesus pelo nome Jesus, pela letra. Glória a Jesus Cristo. Sem a convenção, sem o verdadeiro arrependimento, o homem e a mulher não têm o Espírito de Deus. O homem que anda na mentira, ele não tem o Espírito da verdade. O homem que anda no engano deste mundo, glória a Jesus Cristo, quando eu falo homem, eu falo em geral, homens e mulheres, ele não carregam dentro de si o Espírito de Jesus Cristo. Glória a Jesus. E nós vemos aqueles que têm o Espírito do mundo, só fala do mundo. Os falsos profetas, o espírito do erro entrou nas igrejas e assim multidões vão seguindo, multidão vão crendo naqueles espíritos enganadores.
Glória a Jesus Cristo. Muitos dizem que foram batizados pelo Espírito Santo, falam em línguas, mas a sua vida ainda é uma miséria, a sua vida ainda é imunda. Glória a Jesus Cristo. Você ainda vive na mentira, você ainda vive cego, morto espiritual. Glória a Jesus Cristo. Hosana nas alturas, porque receberam dentro de si o espírito do engano, o espírito de Deus. Glória a Jesus. E aqueles que é nascido de Deus não dão credibilidade no espírito do engano. Aqueles que têm o espírito de Deus, eles não vão crer no espírito do erro, eles vão discernir. Mas eu quero vos dizer que é necessário também o crescimento espiritual. É necessário você, glória a Jesus Cristo, alcançar a hierarquia, a dimensão daquele espírito para saber, glória a Jesus Cristo, que dimensão ou que espírito ele é, mesmo sendo o espírito do erro. Pois o diabo é o espírito do engano. O diabo é o espírito do erro. Deus é espírito. Glória a Jesus Cristo. E ele só habita naqueles, glória a Jesus Cristo, que não anda mais de acordo com este mundo. Pode falar em línguas, pode rodopiar, glória a Jesus Cristo, mas ainda assim, se você ainda vive de acordo com o mundo, vive na mentira, vive na hipocrisia, é um leitor, glória a Jesus Cristo, um estudioso da teologia e ministra a teologia, você deu crédito no espírito do engano. A teologia é o espírito do anticristo, a teologia é o ensinamento do diabo, a teologia é doutrina de demônio. Glória a Jesus. E veja que esses espíritos, os teólogos, os ministros da teologia, os sacerdotes da teologia, entraram nas igrejas e acataram para si multidões, porque as multidões que são do mundo vão dar ouvir naquilo que é do mundo. E por isso cada um tem as suas igrejas. Os prostitutos vão aos prostitutos, as prostitutas vão às prostitutas, os homens sexuais vão às igrejas dos homens sexuais. Glória a Jesus Cristo, para assim consolar as suas obras que é maligna diante de Deus. Você diante dos homens, as suas obras podem parecer boa, mas diante de Deus a sua obra é imunda, porque você é um imundo, você é um cão, você é um cachorro. E não se escandalize com o que eu estou a dizer que é cão, cachorro, porque eu vejo Jesus dizendo serpentes e escorpiões. Eu vejo João Batista dizendo serpentes e escorpiões. E com quem João Batista chamava serpentes e escorpiões? E quem a Jesus fala em Apocalipse que os cães ficarão de fora, que os feiticeiros ficarão de fora, que os idólatros ficarão de fora. A nossa pregação é escândalo para o mundo. A nossa pregação é escândalo para os adultos, é escândalo para os prostitutos, é escândalo para os feiticeiros, para os falsos profetas. Glória a Jesus Cristo. Mas para aqueles, glória a Jesus Cristo, que decretam nesta mensagem, como está escrito, quem creu na nossa mensagem e a quem se revelou o braço do Senhor, e assim reconhecer que é um imundo, e assim reconhecer que é um orgulhoso, uma orgulhosa, um prepotente, um mentiroso, um causador de conflito, de contenda, ainda reconhecer que não tem o Espírito de Deus, reconhecer que não nasceu de Deus, que não tem em si o Espírito Santo, e se arrepender das suas obras, se arrepender dos seus pecados, pode se converter, pode ser limpo, pode ser lavado pelas águas da vida, pode ser purificado pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. É necessário o arrependimento, é necessário a verdadeira convenção, é necessário, glória a Jesus Cristo, deixar o engano da alma. O espírito do engano é o engano da alma. O pecado entra pelo ouvir, entra pelos olhos, desde o dia da queda de Adão, de Eva. Qual foi o fruto que Eva comeu? O fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E que árvore era essa? O diabo. Essa árvore é Satanás. A árvore da vida é o Espírito Santo, é Jesus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a antiga serpente. Primeiro Eva se alimentou no Espírito, ela ouviu. Depois se manifestou no físico, porque o diabo, ele conhece o bem, ele conhece o mal. E ele conhecendo o bem, por ele ser mal, ele pratica o mal, conscientemente. Glória a Jesus Cristo. Deus conhece o bem e o mal, mas as suas obras são obras de justiça. Deus é justo, Deus é santo.
Glória a Jesus. E quando o homem e a mulher se alimentou deste alimento espiritual e se consumou no físico, glória a Jesus Cristo, então seus olhos foram abertos e viram a sua nudez. A sua nudez foi a desobediência, o pecado. Eles reconheceram, porque os seus olhos ainda não estavam abertos. Glória a Jesus Cristo para o pecado. Ou seja, os olhos de Eva, de Adão, glória a Jesus Cristo, não contemplavam o pecado, não conhecia o pecado. Porque não havia pecado. Não estou a dizer que os olhos físicos, eles não eram cegos fisicamente, não. Quer dizer, os olhos, a janela da alma era fechada para o pecado. A porta da alma era fechada para o pecado. Mas quando ele ouviu e veio e se alimentou da palavra da antiga serpente, se alimentou do pecado. Recebeu o pecado dentro de si, recebeu o engano. E ali seus olhos foram abertos. Glória a Jesus Cristo. E ali, desde o dia da queda de Adão e Eva, glória a Jesus Cristo, todo homem que nasce em Adão, os seus olhos já nascem abertos para o pecado, para contemplar o pecado. Glória a Jesus Cristo. E nós contemplamos o pecado. Glória a Jesus Cristo. A desobediência é pecado. Glória a Jesus Cristo. Não pense vós que o pecado é simplesmente a prostituição, a fornicação, o adultério, a desobediência à palavra de Deus. É pecado. Glória a Jesus Cristo. Foi isso que Eva e Adão contemplaram. Desobedeceram. Eles ouviram a Deus. Glória a Jesus. Eles ouviram a Deus. Glória a Jesus Cristo. E assim, mesmo ouvindo, deram crédito ao espírito do erro. Deram crédito ao espírito da morte. Deram crédito à antiga serpente. E o homem passou a ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Glória a Jesus Cristo. Hosana nas alturas. Então não creiam em qualquer espírito. Examine. Você que diz que tem um Espírito Santo, você que diz que fala línguas, que foi batizado, examine o seu espírito. Examine o homem a si mesmo. Qual é a tua vida? Você anda no temor de Deus? Você anda em santidade? Ou você diz que tem o Espírito Santo e fala em língua, ainda é um mentiroso, ainda é um orgulhoso, ainda é um masturbador, ainda é um violador, glória a Jesus Cristo, ainda é um prostituto, uma prostituta, que anda com os lábios pintados, como nós vemos nos altares, mulheres que se dizem ser apóstola, mulheres que se dizem ser pastoras, homens que consagraram essa mulher que se dizem ser homens de Deus, são filhos do diabo, são semente do maligno. Glória a Jesus Cristo. Ainda são cachorros, são cães. Glória a Jesus. Nós vemos muitos a se consagrar, a se prostrar aos deuses, aos ídolos, às imagens esculpidas e dizem que são filhos de Deus. Espírito do erro, espírito do anticristo, espírito do engano. E outros vão aos quibandeiros, outros vão aos feiticeiros, vão aos bruxos, aos macumbeiros a fazer as suas obras. Todos aqueles que se prostram a deuses, a ídolos, são feiticeiros, são bruxos. Agora, é verdade que tem o conhecimento, o consciente e o inconsciente. Mas não deixa de ser, glória a Jesus Cristo, o feiticeiro. Aquele que vai ao feitiço, praticar feitiço para destruir um casamento, para fazer uma amarração amorosa, para destruir o trabalho de alguém, é um feiticeiro. Aquele que acende velas aos santos que não são santos, aos voodoo, é feiticeiro, é bruxo. Aquele que vai invocar aos mortos no cemitério são bruxos, são feiticeiros. E o espírito que está sobre eles é o espírito do anticristo, é o espírito do erro. E a verdade não habita neles, a verdade não está neles. Mas se eles se arrependerem, hoje mesmo, você que me ouve, hoje mesmo, você que ouve a voz do Espírito Santo, como está escrito, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Você que está nessa vida, você que está nessa prática, se hoje mesmo você renunciar, se você negar esse espírito, essas obras malignas, essas obras do diabo, você pode ser lavado, você se arrepender de todo o coração. Deixa de frequentar os mortos no cemitério. Deixa de acender velas às imagens. Quebra mesmo, joga fora isso aí. Glória a Jesus, arrependa-te. Você que vai aos macumbeiros, aos terreiros de Ubanda, de Quibanda, do candomblé, do espiritismo, glória a Jesus Cristo, a fazer as obras do mal, a fazer as obras do maligno, as obras do diabo, de Satanás, arrependa-te. Mulheres que estão a se prostituir e a vender os seus corpos, arrependa-se. Homens que adulteram, que traem as suas esposas, que estão a se prostituir, arrependa-te.
Vocês que estão assim cheios do vinho da contenda, glória a Jesus, arrependa-te. Glória a Jesus, não adianta, e muitos estão perecendo, morrendo em seus pecados, e está lá os pecadores, o espírito do engano, o espírito do erro, o espírito do anticristo dizer, que meu Pai, que Deus te receba no céu. Não sabe ele que desceu para o inferno, desceu para as partes mais baixas do inferno, e está a gemer, sim, por causa das suas obras, por causa das suas obras malignas, por causa das suas obras imundas. O juízo de Deus o visitou, sim, foi julgado, foi punido, por causa das suas obras malignas, por causa, sim, que ouviu e não se arrependeu, amou as obras do diabo. Glória a Jesus Cristo. Não brinque, a tua alma, ela é espírito. Tua alma é espírito. Agora, que espírito habita na tua alma? Qual o espírito que está na tua alma? É o espírito da verdade ou o espírito do erro? Glória a Jesus. Você rouba, você é um catuno, você é um feiticeiro, você é mentiroso, você engana, você maltrata as pessoas, você não é submisso, não é submissa. Glória a Jesus Cristo. Você não ama o seu próximo, e aquele que ama repreende as suas obras. Deus ama, e Deus repreende aqueles que o amam, e aqueles que têm como filho ele açoita. E a repreensão de Deus é para que o filho se arrependa. A repreensão de Deus é para que o açoite de Deus é para que ele se arrependa, e assim a sua alma possa ser conservada, e assim a sua alma possa ser livre do Hades e o seu corpo da corrupção. Glória a Jesus Cristo. Mas se não se arrepender, o fogo de Deus, o machado de Deus, a ira de Deus, a punição de Deus, o juízo de Deus cairá sobre os tais. Glória a Jesus Cristo. Então não creiam em qualquer espírito. Examine mesmo você mesmo, examine-me a si mesmo. Se o teu coração te condena, glória a Jesus Cristo, então te arrependa. Se o teu coração te acusa, então te arrependa hoje mesmo, se arrependa agora mesmo. Examina o teu coração, examina a tua alma, examina o teu espírito, examina a tua mente. Glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo. Mas um coração quebrantado e um espírito contrito, um coração que verdadeiramente tem um arrependimento, Deus é justo e fiel para ouvi-lo, para perdoá-lo, glória a Jesus Cristo, e para purificar. E se o diabo te acusar, você vai dizer: para trás de mim, Satanás, o sangue de Jesus me purificou. Eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu sou um adulto, que eu era um adulto, mas eu me arrependo e apresentei as minhas culpas diante de Deus, e Ele me purificou pelo seu sangue. Para atrás de mim, Satanás. Glória a Jesus Cristo. Mas é verdade, tem que se arrepender de todo o coração. Não é remorso. Não é você vir na igreja e simpatizar com o evangelho, não. Não é você vir à igreja de salvação de todas as nações e simpatizar com a mensagem, não. Você tem que se arrepender e produzir fruto digno de arrependimento. Você tem que se arrepender e produzir fruto do Espírito. Glória a Jesus. E assim você vai saber se você tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Veja bem que o mundo, outra hora nós era o espírito do mundo. Outra hora nós granjeava, andava de um lado para o outro, a buscar as coisas do mundo, a falava só das coisas do mundo. Glória a Jesus. Mas através da mensagem da cruz, através da mensagem pregada pelo profeta Elias, pelo Espírito Santo, a mensagem que nos converteu do pecado, do juízo e da justiça, glória a Jesus Cristo, para assim a nossa alma ser justificada através do arrependimento. Através do arrependimento nós somos justificados pelo Espírito, e a morte não tem mais poder sobre ti, o diabo não pode mais lhe tocar. Glória a Jesus Cristo. Ainda que ele te acusa dos teus pecados, do teu passado, glória a Jesus Cristo, sim, o sangue te purifica de todo o pecado. Glória a Jesus Cristo, o sangue do Filho de Deus. A renúncia é necessária, amados. Glória a Jesus. Então, veja bem, você que deu crédito na mensagem do profeta Elias, do Espírito Santo, está a viver de todo o coração o Evangelho, está a se esforçar para deixar o pecado, está a se esforçar, glória a Jesus Cristo, para não andar mais na mentira, glória a Jesus Cristo. Se você tem o Espírito de Deus, você não vai dar credibilidade ao espírito do mundo. Pelo contrário, quando vier com uma falsa profecia para ti, você diga: para trás de mim, Satanás, tu que me vem com escândalo, tu que me vem com engano.
Glória a Jesus. Mas como pode você ser um homem, uma mulher que tem o Espírito de Deus e dá credibilidade no espírito do engano, no espírito do erro? Como pode isso? É impossível. Glória a Jesus Cristo. É impossível para aqueles que têm o Espírito de Deus. Aleluia. E nós conhecemos o Espírito de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus, o feiticeiro, o bruxo, o macumbeiro, sabe se você é de Deus ou não. Sabe se você é da verdade ou não. Sabe se você anda na verdade ou não. Glória a Jesus Cristo. Hosana nas alturas. Então, amada igreja, filhinhos, como disse a palavra, glória a Jesus Cristo, vocês são de Deus e o venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Mas verdadeiramente, Cristo está em vós? Verdadeiramente o Espírito Santo está em vós? Será que verdadeiramente o Espírito Santo está no vosso coração? Glória a Jesus. Ou você ainda está simpatizando, glória a Jesus Cristo, e tendo dentro de si que carrega o Espírito Santo, que carrega o Espírito da verdade, andando no ódio, andando na mentira, andando na contenda, andando no conflito, no orgulho, não fala com o irmão, não fala com a irmã, e diz dentro de si que tem o Espírito da verdade. É mentira do diabo. Você tem que se conversar, você tem sim que se arrepender e dizer: Senhor, me ajuda, eu ainda não nasci de novo, eu não carrego ainda o teu Espírito, me ajuda. Eu quero me converter, eu quero nascer de novo, eu quero te amar, eu quero andar na verdade. Glória a Jesus. Sim, essa palavra é para salvação, mas também ela é juízo. Ela é espada, também é machado. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Deus é Espírito. Glória a Jesus Cristo. E Espírito da verdade. Deus não é o espírito do engano. Deus não é o espírito do erro. Glória a Jesus. Mas os espíritos do erro, os espíritos do anticristo entrou nas igrejas. E para ele entrar nas igrejas, ele tem que entrar nos corpos. Amém? Glória a Jesus Cristo. Ele tem que entrar nos seus corpos. Deus tem os seus corpos, e os corpos de Deus são homens e mulheres que foram santificados, que se arrependeram das suas obras, que nasceram de novo, que se converteram de todo o coração, e assim o Espírito da verdade passou a habitar neste corpo. Mas o espírito do maligno, o diabo, Satanás, também tem os seus corpos, e todo aquele que está no pecado, os seus corpos são usados pelo espírito maligno, pelo espírito imundo, pelo espírito do erro. Glória a Jesus. Lá fora, no mundo, e também dentro das igrejas do erro, dentro das igrejas do engano, dentro das igrejas da mentira. E ali eles vão fazendo propósito de propósito. Não, tem que fazer um propósito que Deus vai abrir as portas. Tem que fazer um propósito que Deus vai te dar um casamento, vai te dar uma esposa, vai te dar um esposo. Mentira! O propósito de Deus para com o homem é que ele se arrependa de todo o coração, é que se converta. O propósito de Deus para com o homem é salvar sua alma. Mas se o ímpio não se converter, glória a Jesus Cristo, ele será lançado no inferno. Glória a Jesus. O ímpio tem que se converter, o adúltero tem que se converter, o prostituto tem que se converter, o falso profeta tem que se converter, tem que dizer que é um mentiroso, que é um espírito do engano, que é falso. Glória a Jesus Cristo, que é um assassino, matador de almas. Glória a Jesus Cristo, pregando um falso evangelho, um falso ensino. Tem que dizer à multidão que lhe segue para não lhe seguir mais, porque ele está perecendo, ele também está perdido, ele é porta do inferno, ele é um cego, e um cego não pode conduzir a outro. Glória a Jesus Cristo, ambos cairão na mesma cova, e essa cova é o inferno, essa cova é o inferno. Glória a Jesus. Então você que me ouve no YouTube, no Facebook, glória a Jesus Cristo, examine mesmo a si mesmo. Se você está numa igreja onde mulheres pregam no altar, sai do meio deles. Salva a tua alma, homem. Salva a tua alma, mulher. Glória a Jesus Cristo. Você está perecendo para as portas do inferno. Você está descendo para o abismo, para o fogo do inferno, sim. E lá no inferno, você vai lembrar deste dia. Lá do inferno, você vai lembrar dessa voz. Você vai lembrar, vai ouvir. Eu ouvi, mas não dei crédito, e eu fui julgado pela minha incredulidade, pelas minhas obras. Glória a Jesus. Então se arrependa hoje, é hoje, não é amanhã. O dia da salvação é hoje, o dia do arrependimento é hoje, o dia da renúncia é hoje. Glória a Jesus Cristo. Hosana nas alturas. Amém? Amém, amada igreja? Glória a Jesus.
Até aqui a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Então, aqui está como saber se o espírito vem de Deus ou se o espírito é do erro. Se o espírito é da verdade ou do engano. Glória a Jesus. Aleluia. Você só vai saber se é da verdade se você tiver. Se você está no espírito do erro, então você é um mundano e não vai dar crédito, não vai dar ouvido no espírito da verdade. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus.